Acabou de arrebentar a poita onde a gente tava. Tem um baita cabo gigante que vai até lá embaixo. E eu tinha mergulhado um cabo grosso e tava com as correntes. Tinha uma alça, né, na poita, é uma corrente bem grossa e parecia tudo ok. Mas no distorcedor, o pino do distorcedor quebrou, cara. E não tinha nem muito vento, tava girando um pouquinho, mas não tava um monte de vento. A gente teve muita... Em primeiro lugar a gente teve azar porque estourou. Como é que vai ser sorte isso? Mas a gente teve muita sorte ao mesmo tempo de ter sido agora que a gente tava ligado. Eu tava no banheiro, aí a Aline viu que a gente bateu no barco de trás, mas tava perto. Eu olhei, puxa, o poita tá perto. Mas aí eu olhei a posição do barco e a gente tava muito perto da praia. E... inacreditável, soltou. Que susto. Inacreditável. E depois a gente quase perdeu o barco com tudo que a gente tem dentro. A gente achou uma outra poita para dormir. Estamos aqui botando água. Aqui no Flamengo tem essa poita do Mineiro, que tem água. A gente encosta aqui, enche tudo, dá uma lavada no barco e volta pra poita. Naquela poita ali tem uma mangueira que eu trago pra cá, ó. Cabe 240 litros, mais 100 naqueles galões ali, ó. E aí a mangueira vem por baixo d'água. E tá lá naquela poita ali, que agora, olha lá, o barco girou. Sentiu norte, mas vai chegar uma frente forte aí. Essa semana a gente vai ter um visitante bastante diferente. Teremos um ciclone subtropical. É muito comum ter formações ciclônicas na costa, mas geralmente são extratropicais. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu encontro uma frente fria com uma frente quente. E isso é normal, tudo acontece todo mês, mas tem algumas que são mais fortes e viram tempestades ou teve até um caso um furacão. Agora tá chegando aqui um ciclone subtropical, quer dizer que ele não tem núcleo frio. É o tipo de coisa que forma furacões, por exemplo, mas isso não quer dizer que esse vai ser um furacão. Mas tá forte. Dá pra ver aqui na tela que tem rajadas aqui de 45 nós. A Marinha também fez um informe dizendo que pode levantar ondas de 5 a 6 metros. A gente tá aqui na Ribeira, que é abrigado, mas entra um pouco de onda. E depois amanhã a gente vai ir pro Flamengo, que vai ser um pouquinho mais confortável. Aqui, né, tipo, quando a gente olha na resolução de 50 quilômetros, parece que ele é uma coisa só. E na verdade, quando você vai para 8 km, você nota que, por exemplo, a ilha gera uma sombra de vento. O vento é um pouquinho mais forte aqui do que ele é aqui. E aqui dá para ver também resoluções de 1 km, que mostra bem mais assim os lugares que são mais ou menos protegidos, e a gente vai tentar ficar, obviamente, nesses lugares onde a mancha vermelha é mais tranquila. A gente sempre faz isso. Viver a bordo tem disso, assim, você tem que ficar muito ligado na meteorologia o tempo inteiro, mas com o tempo você se acostuma e isso acaba sendo parte da vida, assim, digamos. E a expectativa para o ciclone? Fica tocando aquela música, vai sacudir, vai Segura, primo! Eu confio nas poitas, né? Confia nas poitas mesmo depois do que aconteceu essa semana? Então, você vai mergulhar, não é isso? Você vai conferir, isso, né? E a gente vai chegar numa poita bem segura e tal. Vai tudo certo. Muito bem, muito bem. Vamos nos preparar, né? Com tranquilidade, fazer o que tem que fazer, e você vai acompanhar essa semana, a semana do ciclone no Hashtag Sal. No outro dia a gente voltou pra Praia do Flamengo, onde ia ser um pouco mais confortável pra dormir esses dias. Aqui eu acho, pelo que eu tô vendo, vai vir um swellzinho que vai balançar bastante. Tenho essa impressão. Qualquer coisa a gente volta pra cá, mas eu acho que vai ser complicado. As ondas do mar se formam pela ação do vento na sua superfície. E quanto mais forte for o vento, por mais tempo ele agir, ou por uma pista grande, ou seja, um espaço enorme com vento na mesma direção, maiores as ondas vão ser. Aqui em Ubatuba, no Flamengo, a gente estava numa área muito protegida. Mas na Baía da Guanabara, na Urca, chegou a quebrar onda lá, onde ficam os barcos. E no Yacht Club do Rio de Janeiro também foi bastante complicado. Já começou uma ondulação aqui, ó, que é fraco ainda, mas geralmente aqui não tem essas ondas. Já aumentou consideravelmente, mas vai piorar bem mais. Desde que a gente chegou aqui, é a primeira vez que a gente vê ondas assim aqui, ó. Óbvio que você não tá vendo no vídeo nenhuma onda gigante, mas aqui é bastante abrigado e a gente não tinha visto ondas ali quebrando naquelas pedras ainda. Paramos aqui nesse cantinho e agora eu vou mergulhar lá embaixo e passar um outro cabo nessa poita aqui.
pra ter de garantia. Aproveitar que tá quentinho, depois vai esfriar mais. E tá calmo também, né? Vamos lá passar esse cabo. Já deixei o cabo a mais aqui na proa, vou puxar de lá, ó. Tá amarrado ali. Vai ser ruim, realmente, de tirar ele depois, eu sei disso. Eu sei que essa porta aqui parece estar ok e tal, né? Mas depois, já que vai vir essas ondas aí, acho que era uma coisa mais segura de se fazer. Já tenho meus instrumentos de precisão aqui, ó. Aqui, ó, só coisa fina, só coisa realmente... Luva de pedreiro aqui, tem essa esponja aqui que seca e aquela espátula ali novinha. Mais geladinha que o normal, mais geladinha que o normal. Além de passar o cabo extra, eu limpei o casco também. Praticamente limpo, mas eu vou... Já que eu vou mergulhar, já vou fazer as duas coisas. Limpo com essa esponja aqui. E se tiver alguma craca, que quase nunca tem, mas às vezes esqueço um pontinho ou outro, aí tiro com isso aqui. Então eu peguei esse cabo que havia deixado no costado e levei até a poita. A água ficou bem turva por causa da agitação do mar. Dava pra ver muito pouco. Mas seguindo o cabo da poita, cheguei até a alça dela e passei esse cabo novo, colocado por segurança. A corrente e a alça pareciam boas, mas o pino do distorcedor eu achei difícil de verificar, porque ele fica dentro do distorcedor, não dá pra ver se tem uma rachadura ou algo assim. O cabo ficou curto, então eu tive que emendar outro. Aqui dentro é isso. Desci lá embaixo para dar mais uma checada geral. A profundidade era por volta de 4 metros. Depois de colocar essa segurança a mais, aproveitei que estava na água para limpar o casco do balanço. Eu gosto também de ficar na água e mergulhar um pouco ali. É bom exercício. Eu não sei quanto de caloria queima aqui, mas um monte. O problema é que eu como muito, eu acho. Porque a gente às vezes pergunta o que vocês comem. A gente come coisas normais. Por exemplo, agora eu tô fazendo uma mandioquinha com carne e vai ter uma salada de rúcula e vou fazer um arroz também. Vamos assistir agora Nomadland, que é sobre a vida nômade, mas um lado também, assim, não tão bom, assim. Vamos assistir para ver o que a gente acha. O filme Nomadland conta a história de pessoas que hoje são nômades nos Estados Unidos, em motorhomes, né, em vans, etc. E é um excelente filme. E ele deixa em aberto para você decidir se as pessoas estão ali por necessidade, e certamente muitas estão, mas também porque gostam. E a beleza do roteiro é um pouco isso também, porque não há uma resposta completamente certa para isso. E a personagem no filme, em vários momentos, tem a oportunidade de morar em terra, mas ela não quer. O filme mostra uma situação bastante dramática, né, de pessoas sem renda e com dificuldade, que é bastante diferente da nossa situação aqui. A grande maioria das pessoas que a gente entrevistou, que estão aqui porque gostam, e é demais. Mas é algo bem interessante de se pensar e tem muitas similaridades realmente com a vida a bordo. Como, por exemplo, quando ela conserta as coisas, né, que todo mundo tem que se virar e fazer as suas próprias coisas, né, tem muito sentido. E também quando as pessoas convidam você pra dormir em terra como se você tivesse cansado de dormir no barco, assim. E que... difícil explicar, mas não é assim, sabe? Tipo, às vezes as pessoas, não, mas dorme aqui em casa pra descansar. Eu me sinto descansado aqui. Lutei muito pra conseguir dormir no meu barco. Eu gosto daqui, sabe? A gente gosta muito da vida nômade, pra nós é fantástico. Mas a gente consegue os meios para viver nela e ter uma vida muito boa aqui. E as pessoas que eu conheço em geral têm também. E há uma certa beleza quase artística em viver dessa forma, né? Uma coisa de contato com a natureza, de visitar lugares estando sozinho, que são de uma beleza difícil de descrever, mas que ao mesmo tempo, assim, a solidão e a solitude estão logo ali, né?
Também deve ser legal fazer isso sozinho, mas se você encontrar alguém que você gosta, que se importe com você e que você ama, é muito legal também. É importante. Já cuidei um pouco do barco. Agora eu vou fazer uma lista de coisas que eu preciso consertar. Que amanhã eu vou fazer um conserto geral aqui no balanço e você vai acompanhar comigo. Então hoje eu vou tirar o dia para arrumar algumas coisas aqui no balanço. O meu café da manhã é bem bacana. Espero que vocês gostem e aprendam alguma coisa do que é a vida a bordo também nos dias em que não é tão incrível, mas pode ser incrível também. Vou começar arrumando a luz daqui da cabine de proa, que a gente acaba não usando muito. Eu vou trocar uma chavinha que tem ali, que tá com defeito, ela tá boa, só a chavinha que tá ruim. Vamos lá. Instrumentos de trabalho. Então aqui eu tenho fusíveis, terminais, umas coisinhas e também soldador, essas coisas e uma chavinha que eu preciso. Eu comprei pela internet um monte de fusíveis que eu tava precisando e também isso aqui, ó, essas chavinhas aqui que é o que eu vou usar para trocar, ó. Como eu abro isso aqui? Vamos ver. Aqui provavelmente encaixado, não? Acho que é aqui, ó. Deve tirar isso aqui. Isso. Desmontar é fácil, difícil é desmontar sem quebrar. Sai assim. Quem sabe limpa contato já não funciona, né? Ela não fica lá, ó. Quando ela fica, só acende alguns, ó. Parece que tá melhorando, ó. De vez em quando ela liga, ó. Tentei mexer bastante nela pra ver se o limpa contato entrava lá e limpava, mas já parou de funcionar. Tem que trocar a chave mesmo. Acho que essa chavinha aqui, ó, vai dar certinho ali, ó. É verdinha, mas tudo bem. Então vou precisar disso aqui para descascar o fio, para cortar o fio, soldador, solda. Vamos testar essa chavinha para ver se ela fica ligada, é só quando aperta o botão. Aí encaixa direitinho, parece que foi feito para lá. Sentindo também que sem o chimarrão vai ser difícil prosseguir, então eu vou fazer um chimarrão. Agora sim. Agora um pouco de show off de ferramenta. Importante não deixar dar curto, né? Que senão vai queimar o fusível lá. Estanhar as pontas aqui. Isso aqui não vai poder ser colocado, porque é diferente aqui. Isso é um luxo para quem mora a bordo, máquina de lavar. Vamos levar lá pra frente, vamos estar mais perto da tomada, deixar ela lavando lá, que acho que vai fazer menos barulho. É muita potência, deve fazer um barulho enorme. Eu vou pegar a roupa lá, peraí. Então a lavadora pode lavar 1,20 kg e nós vamos calcular exatamente 1,20 kg, porque nós temos uma balança aqui. Ó, isso aqui é 1,20 kg de roupa. Cara, não é muita roupa, mas é uma quantidadezinha razoável, olha só. Água para lavar roupa, depois, acho que pelos cálculos ali, um galão desses aqui dá para lavar uma vez a roupa. Então eu te lavo e depois eu venho ali e pego mais, né? Máximo a água. Vamos pegar então o super sabão de coco, que é ecologicamente correto.
tá levando fé que essa aí vai limpar, amor? Eu tô, né? Porque a gente também não suja tanto, né? Muito mais, sei lá. Gordura do corpo e tal, né? Vai ser melhor do que a última que eu comprei? Absolutamente sim. A última que eu comprei era uma lavadora USB. Óbvio que não ia dar certo. Com ultrassom, não sei o que lá, mas era 20 reais, eu fiz essa bobagem. Acabou o ciclo. Não tem instruções de como enxaguar, eu acho que eu vou encher de água e colocar o ciclo mais curto, que é de 3 minutos. Sobrou água aí no galão ainda. Lavada, enxaguada e não fizemos quase nada para que isso acontecesse. Pegamos um galão de água, levamos, paleteamos até aqui, né? Musculatura. Cheiroso. E, tá bom. Vai pra lá a máquina inteira, deixa eu pegar aqui a parte elétrica. Sucesso, sucesso. Como são várias, acho que eu... Amor, me ajuda aí. Acho que eu tenho que botar só um assim, né? Pode deixar que daqui pra frente eu faço. Parabéns, parabéns. Tá muito bacana tudo isso, viu? Tá bom, tá bom. Então vou deixar aqui pra você. Obrigada, tá? Vamos seguir lá fazendo o almoço. Pronto. Batata com carne e arroz. Dia a dia aqui do balanço. Pronta pra comer, amor? Prontíssimo. Eu gosto de gastar um bom tempo cozinhando comida boa, assim, porque eu não tenho a melhor alimentação do mundo, eu acho que eu como um pouco demais, na verdade, mas pelo menos se a comida ser de verdade, sabe? Temos café expresso no balanço, era uma coisa que eu já queria há bastante tempo, desde que entrevistei o Bruno, naquele episódio que ensina a fazer pão, acho que era o 40. Bruno, um grande amigo que agora tá no Caribe, com Esperança, temos muita saudade dele. Mas olha só, que beleza isso aqui. A medida de café aqui, ó, dá uma apertadinha com a própria medida. Okay. Aí põe aqui, ó, né? E prende assim. Agora eu vou pegar uma água quente. A água quente. E encaixa aqui. E bombeia assim, ó. Olha que maravilha. Café forte, encorpado, sem uso de eletricidade. Só musculatura. Só ali tem mais esse benefício que faz parte do Bolt Fit. Olha, dá um detalhe. Na espuminha do café. Tô indo pegar umas encomendas de comida orgânica que a gente pediu lá com a Lucimara. Coisa boa! Parei aqui pra pegar gasolina no bote. E aí agora vou lá pegar os legumes. Olá! E aí que vende batata doce? Aqui tem de tudo aqui. Palmito pra assar. Maravilha, o que mais temos aí? Olha que cesta linda. E... Shimeji, batata doce, abacate, limão, mexerica, pinhão. Pinhão vai ser muito bom. Ó, Isso é tudo orgânico. esse é tudo orgânico. Maravilha. Dá sabores agroecológicos. Maravilha. Ah, consegui uma matéria-prima de primeira qualidade aqui, ó. A gente só trabalha com material de primeira. Esse pedaço de PVC que eu consegui do bote antigo da Lucimara vai talvez me ajudar a tirar uma goteira bastante difícil de tirar, mas que eu acho que não vai dar pra fazer desse jeito. Protetor solar cai no olho. Seguimos no concerto aqui fortemente. Agora isso aqui, ó,
Esse tanque tem 2 lados, mas eu perdi essa tampa aqui, eu não tô usando. Mas esse lado aqui, ó, tá sem essa borracha aqui, ó. E eu vou cortar uma borrachinha pra colocar ali, porque às vezes vaza combustível aqui quando aquece. Eu sei que parece, pô, né, um episódio só trabalhando, né, mas não que não canse fazer essas coisas, mas trabalhar aqui com esse barulhinho e arrumando essas coisas do barco, não é um negócio ruim, especialmente quando deu certo, quando você fica horas e não dá nada certo, é chato. Eu gosto bastante. Nada mal para um café da tarde. Fiz aqui, ó, queijo cobocó, rúcula, tomate e peito de peru. Para melhorar a internet, a gente comprou esse modem aqui que é de ser mais sensível e com mais potência. E tem funcionado super bem, mas também aqui a gente não tá num lugar com um sinal ruim, a gente consegue com o celular super bem. A gente vai testar quando a gente for pra Cotia e tal. Eu ainda vou comprar uma antena, comprei já, não chegou ainda uma antena externa. Pra quem sabe a gente ficar na Cotia, na Ilha da Cotia com a internet. Ele não gera um Wi-Fi, você bota um cartão celular aqui, um SIM card aqui, né? E ele sai por esse cabo de rede e precisa de um roteador pra jogar a internet. Esse conjunto todo aqui deu 300 mAh, gasta assim. O que não é bastante, tá bom, beleza. Só que é, claro, ele tá jogado aqui e também assim, quando eu coloco junto com esse monte de coisa que a gente carrega nessas tomadas aqui de isqueiro, assim, isso acaba baixando a voltagem, que eu tenho como ver no menu que a voltagem está baixa. E eu acho que isso faz ele às vezes conectar mal, porque quando eu tiro as baterias funciona direito. Então eu vou fazer uma conexão separada para ele, vou colocar aqui dentro e vou ter a opção de colocar a antena externa quando eu quiser lá fora, tal, com cabo, né? Então vou montar aqui um esquema, vou soldar aqui uma tomadinha para colocar ele dentro, ele ficar escondidinho e vai ter uma chavinha aqui que liga e desliga. Vou cortar isso aqui. E abrir isso aqui, ver como é que é. Super simples, positivo no meio, negativo por fora. Se já está estanhado a outra ponta, pega bem mais rápido. Ficou bem firme, mas eu vou passar uma fitinha isolante aqui porque fico com medo de pegar aqui. Ligou! A Aline acabou de postar aqui uma história da máquina de lavar que o pessoal tá rachando o bico. E as ondas chegaram aqui. Aqui a gente tá protegido mais ou menos, mas tá um balancinho. Por sorte não tá batendo assim, sabe? Muito, mas porque a gente tá meio no backwave da história, que não diretamente assim. E na Urca quebrou onda ontem e hoje talvez acho que esteja pior, eu não sei. E é um lugar super calmo, mas assustador quando acontece isso. Esse episódio é uma sequência de cenas que não necessariamente chegam a algum lugar. Um recorte do dia a dia mais básico da vida a bordo. Consertar coisas em paraísos exóticos. Alguém já definiu a vida a bordo, cruzeirando por aí, como isso? É óbvio que não é só isso, mas também é isso. Essa foi uma semana em especial que eu tirei para consertar muitos itens. Não é sempre assim, mas semanas assim existem, é óbvio. A minha ideia de uma vida plena e que vale a pena não é não precisar trabalhar, especialmente na minha idade, mas sim trabalhar com propósito, de um jeito saudável, com pessoas gentis e, se possível, em lugares incríveis. Eu acho que eu dei sorte nos últimos anos de encontrar todas essas condições, e eu sou muito feliz assim.
Talvez este não seja o episódio que mais tenha views no canal, que mais atrai inscritos, mas ele tem uma função muito especial. Se você se sentiu dentro deste dia a dia dos mais corriqueiros na vida em ovelheiro e ainda gosta dessa vida, gostaria de estar aqui soldando cabos, limpando o casco e buscando compras de bote, você pode nunca ter planejado viver assim e nem faça isso no futuro, mas tem algo aí dentro de você que foi feito para isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu fico muito feliz que você curtiu esse episódio. E se você já assistiu vários deles e fez alguma diferença na sua vida, se você acha que isso foi útil de alguma forma e você gostaria de ajudar, deixe alguma coisa pra gente lá no nosso financiamento coletivo, no Apoia-se que está aqui, e ajude a gente a conseguir se dedicar a tempo integral, comprar equipamentos e viver fazendo #Sal, que é coisa que dá mais prazer pra gente, mais sentido na nossa vida. E todo domingo às 10 da manhã estamos aqui com um episódio novo. Colaborando, você faz parte também de um grupo de apoiadores no WhatsApp. Quando você fizer apoio, provavelmente já vai vir um e-mail, você fica ligado já com um link para você entrar. Se não, você manda uma mensagem lá por dentro do site do Apoia. Tem no mural também o link, onde tem vários vídeos também exclusivos. Mas se não, você manda uma mensagem pra gente, a gente manda o link pra você, tá bom? Um grande abraço, até domingo que vem.